Olá pessoas, muito bem-vindos, eu sou a Helene Gomes, estou aqui mais uma vez com vocês falando de arte e cultura e a nossa história pela cronologia da arte. Antes de falar de arte gótica, que é o nosso tema de hoje, eu quero fazer um adendo aqui à arte bizantina. A gente ouve falar muito, né? Templo bizantino, e o que é? Bizantino, gente, veio de um homem chamado Bizâncio. Ele era um homem cheio de riquezas, pedras preciosas, e ele praticamente criou uma cidade. E uma das características dessa cidade, das obras de arte que existiam por lá, eram os mosaicos. Os mosaicos apareceram mais fortemente na era Bizâncio. O Bizâncio é dado o nome então bizantino porque não era feito com pedrinhas de azulejo, não, como é a sua origem primeira. Ela era feita com pedras preciosas, porque ele era, como eu falei, riquíssimo. Então todas as passagens bíblicas, religiosas, do Antigo, do Novo Testamento, que vai começar a aparecer já no Bizâncio, ele vai mostrar pelos mosaicos, que são essas pedrinhas fazendo essa composição. E muitos templos, né, aqui em São Paulo mesmo a gente encontra, em diversas igrejas, catedrais, o mosaico. Mesmo na escola, né, muitas professoras trabalham com mosaico, fazendo de papel, de azulejo, de borracha, diversas técnicas, mas a origem principal mesmo dele veio com Bizâncio, com pedras preciosas, com as passagens religiosas que eram sendo representadas então pelo mosaico, que é essa técnica. Quando a gente fala de técnica, estamos falando do meio que essa imagem foi feita. Então a técnica ela pode ser pela pintura, ela pode ser pela fotografia, ela pode ser pela escultura, é o meio. Então você tem um movimento, aqui um período bizantino, mas qual é o meio que ele foi utilizado, que utilizou-se para que isso fosse retratado, fosse mostrado? Neste caso aqui, o mosaico. E dando continuidade, vamos falar de arte gótica. Gente, todo o movimento, né, todo o período, ele se opõe a um período passado. Isso na cronologia da história da arte é muito visível. Esses períodos eles foram acontecendo e foram sendo classificados para que a gente tenha uma ideia, né? Não é exatamente quando começou, então foi em 1901, 1910 começou outro movimento. Não, eles vão acontecendo simultaneamente, mas para que a gente tenha uma ideia, né, de o que era, que época, como se caracterizou, a partir de quem, muitos classificam então pelo movimento, outros pelo artista que ficou mais destacado em movimento tal, por exemplo, Picasso eu sei que é cubismo, a gente vai ver nas próximas aulas. Então para que a gente tenha essa ideia de tempo e de classificação, mas sempre um se opõe ao outro. Mesmo quando a gente falou de arte grega, do ideal de beleza, você vê de repente na arte romana, os romanos com o ideal da força, né, da conquista. Na arte bizantina você tem lá o poder, né, a riqueza, a composição. Na arte gótica, a imagem ela tem também uma função aqui. Ela vai ser uma manifestação ocorrida principalmente dentro das catedrais, né, que já são grandes. Se é uma catedral é porque ela é a maior. Catedral vem de cátedra, de cadeira. Um exemplo fácil, vamos ver, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho o professor da cadeira de português lá na Universidade de São Paulo, na USP. Ele é a pessoa mais importante na faculdade, é a referência na área de português. Pensando na religião, a catedral é o lugar mais importante, onde fica a pessoa mais importante da hierarquia da igreja, onde tem a cadeira, né, com essa significação, com essa simbologia. Na arte gótica, a ideia era que se você entrou lá, se você está lá na nave central, que é o corredor central, sabe aquele corredor onde, no popular, onde passa a noiva, onde a noiva caminha para o altar? Muito bem, essa é a nave central. Tem também as naves laterais, que são os corredores centrais, ou melhor, laterais. Deixa eu ver se tem uma imagem maior aqui para mostrar para vocês. Olha que beleza aqui. Essa é a Catedral de Notre-Dame, no francês Notre-Dame, Nossa Senhora. Ela faz um paralelo muito grande, né, com a nossa Catedral Metropolitana de São Paulo, que você conhece como Catedral da Sé. Em arte brasileira, nós vamos falar dessa arquitetura e de pontos que são muito parecidos, porque a Catedral da Sé foi inspirada na Catedral de Notre-Dame. Quando você entrou lá, quando eu falei para vocês, a dimensão de altura, de grandeza é tamanha, gente.
Quem já esteve aqui em São Paulo, faça esse exercício. Estou ali na Praça da Sé. Quando eu entro na catedral, você muda o comportamento, você fala até mais baixo. Por quê? Porque a arquitetura impressiona, te faz ter um comportamento diferente. Lembra lá na arte romana que eu tinha os arcos plenos, que eram 180 graus? Aqui na arte gótica eu vou ter os arcos ogivais, uma forma de ogiva, pontiagudo, porque me traz uma ilusão também de magnitude, de grandeza, de altura. Como eu fico pequeno perto da grandeza de Deus. Então eu vou evangelizando, vou alfabetizando também pela imagem, também pela arquitetura. A incidência de luz natural pelos vitrais, que nós vamos conhecer nas próximas aulas, pela rosácea. A rosácea é esse elemento, olha, arquitetônico que fica sempre na fachada de uma catedral. Que aqui também em São Paulo, na Catedral da Sé, você vai bater o olho e vai encontrar. Só que na catedral não temos flores ou composição de vidros coloridos, como lá na Catedral de Notre Dame, mas temos o brasão da cidade de São Paulo. Por quê? Chegando aqui, foi sofrendo influências e foi se regionalizando. Então esse clima, né, de fé, de emoção, a própria incidência de luz, deixando espaços mais escuros na catedral, também era pensar um pouco no emocional, na emoção que era estar lá dentro. Querem saber mais? É, muita informação mesmo, gente. Mas olha, uma importante é, não pensem não no gótico. Ah, mas o gótico tem a ver com o pessoal que vai lá para o cemitério, que usa preto. Como é isso, né? Não, o gótico vem de godos, que vem de bárbaros. Eram pessoas que iam contrapondo as ideias e os ideais da época. E para saber mais, você já sabe, é só continuar aí com os nossos textos, as imagens e a série de dicas de outros sites que você pode consultar também. E os livros, né, gente? As referências bibliográficas também estão aí. Eu continuo por aqui para continuar conversando com você virtualmente, porque a gente não para não, estamos conectados o tempo inteiro.